Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, vem falar conosco neste amanhecer deste dia, do 3º dia, o domingo, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra venha provocar em nós, meu Deus, uma mudança, Senhor, nas nossas vidas, uma transformação, Pai. Que, meu Deus, a cada dia, Senhor, ao recebermos a Tua palavra, meu Deus, nós sejamos transformados, dia após dia, de glória em glória, de vitória em vitória, Pai. Para que, meu Deus, naquele dia, nós possamos, meu Deus, ouvir a Tua voz e subirmos ao alto contigo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, que o Teu Espírito Santo seja derramado nesta manhã de uma forma, Pai, poderosa sobre toda a vida, sobre toda a carne. Que os corações, Pai, se encham de alegria. Meu Deus, que cada vida seja transbordante do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim, meu Deus, nós Te louvamos e Te engrandecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. É uma manhã poderosa na presença de Deus. Você chegou e deu de cara com a entrada do túmulo. E isso tudo foi muito intencional. Porque no 3º dia, as mulheres, com os olhos que elas haviam preparado, com tudo de melhor que elas tinham, que elas haviam preparado, pela alta madrugada, o dia amanhecendo, elas foram até o túmulo. E lá elas se depararam com a pedra rolada, a pedra já estava de lado, e o túmulo vazio. E o corpo do Senhor Jesus não estava lá, porque Ele já havia ressuscitado. E quando nós chegamos aqui ao amanhecer do dia, Jesus já havia ressuscitado. E o que isso nos diz? Tudo o que aconteceu, aconteceu porque foi necessário acontecer. A morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, nós tivemos aqui na sexta-feira da paixão, a morte de Jesus. Nós tivemos aqui na bênção do Calvário, na sexta-feira. Ontem, no sábado, um dia de silêncio na palavra de Deus. O sepulcro. E foi muito especial porque
Deus falou conosco fortemente, de uma forma diferente aos nossos corações. E hoje, esse domingo que é tão especial, e o primeiro culto, os 3 cultos serão uma sequência daquilo que aconteceu na ressurreição de Cristo. E nós iniciamos esse dia falando a respeito de que Ele está vivo. Isso, para nós, é o testemunho de tudo aquilo que está na palavra dele a respeito do que aconteceria com o Messias. E era necessário que tudo isso acontecesse, da forma como aconteceu. O Senhor nos chama nessa madrugada, neste amanhecer desse dia, a nós nos voltarmos a Ele, a nós nos achegarmos a Ele. E há momentos do dia que eles são tão especiais para nós. Às vezes Deus te acorda na madrugada, Deus te chama, e você não entende o porquê. Às vezes é um barulho, às vezes você acorda do inesperado com uma vontade de ir ao banheiro, coisa que não é comum. Às vezes parece que tem alguém andando na casa e quantas pessoas ficam assustadas com isso? E perdem o sono assustadas, quando elas deveriam perceber que é o Senhor que está por perto e chamando, e despertando a gente, a nós levantarmos, bater uma água no rosto e ir buscar a presença dEle. E há um tempo atrás, há um pouco mais de um ano, eu e a pastora, nós começamos a clamar a Deus para que pessoas fossem despertadas na madrugada, nas madrugadas. E numa reunião de liderança nós anunciamos isso, depois que a gente havia começado a orar a esse respeito. E aí começaram a vir os testemunhos de pessoas sendo despertadas. Não porque nós estávamos orando, pedindo para Deus acordar as pessoas, atrapalhar o sono delas, não é por isso. Mas para haver um despertamento, não apenas do sono, mas um despertamento para o avivamento que viria. Um despertamento nas madrugadas para que as pessoas entendessem que o Senhor estava mais perto do que elas pensavam. E começaram a vir os testemunhos, pastor, 3 horas da manhã, eu acordei. Falei, então isso é um sinal de que Deus está te chamando para você participar do avivamento. E se eu pedisse para as pessoas levantarem as mãos, quem foi acordado na madrugada, nós viríamos muitas pessoas declarando que foram acordadas e que continuam sendo despertadas nas madrugadas para falar com Deus. E esse despertar na madrugada são os momentos em que Deus quer ter um particular com a gente. E esse amanhecer hoje na casa de Deus é um momento em que Deus quer ter um particular com a gente. É um momento especial. Ele nos chama. Lá em Oséias, capítulo 6, se você quiser, abra na sua Bíblia para acompanhar. O profeta Oséias, capítulo 6, no versículo 1 diz assim, a partir do versículo 1: venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias,
dará vida. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva fora de época que rega a terra. O profeta Oséias, ele profetizou a respeito da morte e ressurreição de Jesus. E profetizou a respeito da nossa morte e da nossa ressurreição com ele. A profecia de Oséias nos chama a nós voltarmos a Jesus. E fala a respeito do terceiro dia, que a vinda dele, a ressurreição dele, era certa. Os profetas, eles falaram antes de acontecer, como aconteceria. E por isso, que quando Jesus nasceu, aqueles 3 sábios, os conhecidos reis magos, estavam no encalço procurando Jesus. Porque eles haviam lido nos profetas que o Messias viria. E eles começaram a procurar, porque eles sabiam onde procurar. E como procurar. Os profetas também previram a morte e a ressurreição. E tudo isso foi para nós como sinal, para que nós entendêssemos que Jesus é o Messias. Tudo isso foi direcionado para que nós pudéssemos hoje ter provas e comprovações de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos servindo o Deus verdadeiro. E no terceiro dia, hoje, o domingo, nós precisamos nos atentar, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados, pois como a ressurreição de Cristo já estava prevista, era certa, a volta dele para nos resgatar também está certa. E a gente precisa entender que por mais que há mais de 100 anos, pessoas têm proclamado a volta de Jesus, dia após dia, dizendo que Ele está voltando, e isso se intensificou há cerca de mais de 100 anos. Pessoas, pastores, declarando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E a gente vê os sinais, a gente vê cumprimentos de profecias. E eu não sei por quanto tempo ainda se proclamará que Jesus está voltando. Pode ser que se proclame por mais um dia, pode ser que se proclame por mais algumas horas, pode ser que se proclame por semanas, meses, anos, eu não sei. Mas nós conseguimos observar os sinais, de acordo com aquilo que foi profetizado, com tudo que foi profetizado, nós conseguimos observar os sinais. E nós precisamos estar prontos, preparados, servindo ao Senhor com alegria, nos entregando a Ele dia após dia, nos prostrando aos pés de Jesus dia após dia, porque assim como o nascimento dele era certo, assim como a morte dele era certa, assim como ao terceiro dia ele ressuscitaria, em algum momento ele voltaria. Ele mesmo declarou que nem ele sabia, apenas o Pai, que nem ao Filho foi confiado saber, somente Deus sabia. E a Deus cabia decidir o dia e a hora, mas que todos deveriam estar prontos,
preparados. E a gente vê muitas pessoas se preparando para isso, para esse grande encontro, para esse grande dia. E nós precisamos entender que as profecias, elas falam de Jesus e sobre nós. Mas há algo que nós precisamos buscar intensamente, que é o derramar do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Como o profeta Oséias disse aqui no capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é apenas a leitura, não é apenas o entendimento, não é apenas o conhecimento a respeito da leitura, mas o de nos aproximarmos dele. Porque quando nós queremos conhecer alguém, nós nos aproximamos dessa pessoa. Quando nós queremos conhecer alguém, nós nos assentamos para conversar. Nós andamos junto. E por aí as pessoas falam assim que tem que comer pelo menos 1 quilo de sal junto. Quanto tempo leva para você consumir 1 quilo de sal? Você já parou para pensar nisso? Quanto tempo leva para você usar 1 quilo de sal na sua casa, com a sua família? Leva tempo, não leva? Para temperar a comida. Você pode fazer muita comida, ainda assim vai levar muito tempo para comer 1 quilo de sal. Então é tempo que nós passamos juntos, assentados à mesa, comendo juntos, vivendo juntos, andando juntos, trocando experiências, conhecendo mais profundamente um ao outro. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Leva tempo, precisa de dedicação, precisa de envolvimento. E a gente vê pessoas que não se envolvem, pessoas que não querem estar junto, pessoas que preferem andar ao derredor. E nós sabemos quem é que anda ao derredor. Elas ficam apenas cercando, observando ao longe. Elas não acreditam. A fé nem cresceu no coração dessas pessoas, porque elas não se permitem, porque elas não querem mais buscar ao Senhor, ou simplesmente porque nunca se envolveram ao ponto de estarem mergulhadas no Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, todos os dias amanhece, não amanhece? Todos os dias. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. E o profeta continua: Ele descerá sobre nós como a chuva. Ele vai nos molhar. Nós seremos molhados. Ele descerá sobre nós como a chuva. Como chuva fora de época, que rega a terra. A chuva fora de época, ela vem no momento que nós não estamos esperando. Ela cai sobre nós quando a gente menos espera. A gente está desprevenido, andando, nos conectando a Ele, conhecendo, prosseguindo em conhecer. E então, quando a gente menos espera, nós somos molhados, nós somos pegos de surpresa. É aquela chuva que cai do nada, ninguém está esperando, ninguém está carregando um guarda-chuva, e a gente recebe sobre nós a chuva, o derramar do Espírito Santo. E nós precisamos buscar o Espírito Santo com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. A nossa alma precisa estar rasgada diante dEle. Nós não podemos ter reservas para recebermos o Senhor sobre a nossa vida. Nós não podemos nos
reservar, nós precisamos estar disponíveis. Nós precisamos estar dispostos em receber. E o nosso coração não pode estar trancado. Assim como a pedra do túmulo, ela foi rolada para o lado, o túmulo ficou escancarado, aberto. O nosso coração precisa estar aberto para o Senhor. Nosso coração precisa estar aberto para Ele. O salmista, lá no Salmo 16, Davi escreve no versículo 9, diz assim: por isso meu coração se alegra, e o meu espírito, o meu interior, exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmista Davi está falando de Jesus, está falando de nós, está falando da morte de Jesus, está falando de nós. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Está falando que nós seremos arrebatados ao Senhor. Está falando que Jesus, o corpo de Jesus, não seria consumido pela terra. O salmista, ele diz que o coração dele se alegra, o espírito dele exulta. E até o meu corpo repousará seguro. Eu vou ficar tranquilo, porque eu sei que o Senhor vive. Eu ficarei tranquilo, porque eu sei que o Senhor é quem cuida de tudo. O meu coração ficará alegre no Senhor, porque eu sei que o Senhor vive. E ele estava falando da sua descendência, o descendente de Davi. Aquele que viria e ressuscitaria dentre os mortos. E hoje nós podemos declarar, como assim nós iniciamos esse culto, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, não há mais temor, a alegria transborda no meu coração, porque Ele vive. Ele vive.